a glória. Jesus, te amamos, Senhor, te amamos. Amém. A última vez, a Ele a glória. A Ele a glória. Nesse lugar, glorifica Ele, aleluia, aleluia, aleluia. Pegue sua Bíblia e diga assim comigo. Vamos fazer raiva ao diabo. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Essa palavra é a verdade. Eu ando nessa palavra. Eu estou crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Diga assim comigo: eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado e eu sou plenamente conservado. Dê um abraço ao seu irmão até ele dizer ai. Pode sentar, amados. Muito obrigado, louvor, gratidão. É um prazer estar aqui, é uma alegria. Eu sei que estar aqui é fruto de oração e de confissão da palavra. Um dia eu sempre passando, quando eu estou dando aula, eu falei: um dia eu vou entrar pregar nessa igreja, Deus vai mover o coração do pastor, e graças a Deus aconteceu. E nós estamos aqui, amados. Eu conheço esse casal há muito tempo, antes dele ser pastor, e a gente tem uma aliança muito boa, uma afinidade muito boa, e muito obrigado. Ou domingo à noite você abrir para a gente estarmos aqui. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante que nos trouxe até aqui e que tem levado esse ministério para muitos lugares, muitas nações, e tem feito com que esse ministério continue avançando. E eu quero declarar para você, se você guardar esse texto, se você guardar essa palavra no seu coração, e se você crê, diga: eu creio. Se você crê, eu declaro que essa semana você vai receber um bom telefonema. Essa semana você vai receber uma notícia boa. Essa semana você vai fechar um contrato. Essa semana, pessoas que estão lhe devendo vai pagar essa semana. Eu declaro você livre de todas as suas dívidas essa semana. Eu declaro uma boa notícia chegando para você. Você vai comprar essa casa, você vai comprar esse terreno, você vai comprar esse apartamento. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Então essa palavra, ela tem segurado a nossa vida, tem mantido a nossa vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos 10. Fala Marcos 10 do 46 em diante, mas eu não vou ler ele todo, eu vou só separar 2 versículos para você. Mas fala de um cego, chamado cego de Jericó. A gente nem relata o nome dele aqui, a Bíblia não fala, mas fala de um cego chamado cego de Jericó. Esse camarada, ele estava esperando Jesus passar, e quando Jesus passou, aqui relata, eu não vou ler todo, só quero ler o versículo 51 e o versículo 52, ele gritava e pessoas mandavam ele parar. Mas tem algo que me chama a atenção, e é o título da nossa mensagem, seja bem específico na sua confissão. Diga comigo: seja específico na sua confissão. Aquilo que você está declarando é o que você vai receber. E é muito importante nós aprendermos e entender aquilo que nós estamos falando. O que nós estamos falando determina
o nosso estilo de vida, ou onde nós vamos chegar, ou que nós vamos ter. Você não é dinheiro que compra alguma coisa na sua vida, não é dinheiro que paga as contas. Você vai aprender que o que paga a conta e o que compra é a sua língua, é aquilo que você fala, é aquilo que você diz. Se você diz que não tem dinheiro, você não vai ter dinheiro. Se você diz que está apertado, você vai continuar apertado na sua vida. As palavras, ela determina a crise ou a bênção na sua vida, o que você fala. E em Marcos 10, versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Olha que pergunta maravilhosa. Que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé fez o que, gente? Te salvou. Olha que pergunta impressionante. Como é que Jesus chega para um cego, e isso aqui faz sentido, e pergunta o cego: cego, o que é que você quer? O cego poderia dizer assim: Senhor, eu quero uma Bolsa Família para sustentar meus filhos. Senhor, eu quero que o Senhor vá na minha casa e ore pela minha esposa, pela minha família. Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma bênção só. Mas o cego, ele perguntou: cego, o que é que você quer? Senhor, eu quero ver. E a pergunta de Deus para você hoje: o que é que você quer que Deus faça com você hoje? Qualquer bênção. Não é qualquer bênção. O que Deus me abençoar ou fizer, eu vou estar feliz. Não é assim. Você tem que ser específico naquilo que você está confessando e declarando. Esse ano, eu vou falar, se você quiser receber, repita: este ano será o melhor ano da minha vida. Eu vou ter o melhor Natal e Ano Novo da minha vida. Bata na perna do seu irmão e diga: se prepare, porque coisas novas estão chegando na sua casa. Então é interessante isso aqui, a gente aprender que toda a passagem da Bíblia, Jesus fala, o diabo fala, e homens da fé, eles falam a mesma coisa. O que é que você quer que aconteça na sua vida? Diga o que você está precisando. Nós temos um hábito de falar muita palavra negativa, mesmo brincando, ou talvez é uma forma de expressão. Por exemplo, talvez você tenha o hábito de dizer: eu estou morrendo de fome. Você quer dizer que está com muita fome, mas você está dizendo: eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede, estou doido para ir para a igreja, não vejo a hora de acontecer um milagre. Se você está dizendo, a sua própria consciência, ela não pega o todo da palavra, ela vai pegar o doido, ela vai pegar a palavra negativa, ou a palavra que você está dizendo: eu estou morrendo de fome. Então ele vai agarrar essa palavra, e isso vai um dia acontecer na sua vida, uma hora isso vai acontecer, eu não vejo a hora. Ou seja, você está dizendo que está com muita vontade de ver, ou está com um desejo grande de ver, mas você diz: eu não vejo a hora. E essa palavra é o que vai funcionar na sua vida. Tudo que você está dizendo, tudo que você está declarando em casa: meu Deus, esse mês não vai dar certo. Como é que você está, meu irmão? Eu estou numa tribulação, você não sabe o que é que eu estou passando. Lá em casa está assim, a vida está boa, está tudo bem. Mas quando você começa a abrir a boca e começa a falar palavra negativa, é isso que vai atrasar a sua vida. Palavras contêm algo que carrega de manifestação. Foi por isso que Deus, ele passou 6 dias falando, declarando coisas específicas. Deus não criou o mundo de qualquer forma. Ele não disse assim: haja um mundo, manifeste água, tudo que precisa. Poderia acontecer, mas ele passou 6 dias declarando: haja isso. No primeiro dia, se faça isso. No segundo dia, faça isso. Terceiro dia, e tudo que Deus falou, ele viu que era bom. Você está aqui hoje à noite? Você fala, depois você vê. Não é você ver e você falar. Você fala, depois você vai ver o que você falou. Ei, eu declaro que vai ser o melhor ano dessa igreja. Eu declaro que sobrará e não faltará. Eu declaro vindo gente para cá do norte, do sul, do leste, do oeste, de todos os lugares.
vai acontecer o que o pastor disse aqui. Você chegar atrasado, vai ficar em pé. Porque as nossas palavras funcionam. Eu lembro, amados, quando estavam começando no Verbo da Vida, em 1992, nós estávamos lá, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha teclado, não tinha nada, e eu via meu pastor dizendo: irmão, vamos chamar a bateria. Quantos já estão vendo a bateria? Um dizia amém, aleluia, e outro, esse pastor está ficando doido. Ele dizia lá no início, o Verbo da Vida vai para todos os lugares, essa palavra vai se espalhar em todos os lugares. Ninguém acreditava nisso. Eu andei com ele na Kombi e ele dizia assim: olha, nós vamos ter verbo em todas as capitais. E na cabeça da gente, que a gente veio de outra igreja, era só dentro da nossa cidade. E eu lembro ele falando essas coisas, de repente começou a pipocar. A primeira igreja a gente abriu em Recife, lá em Paulista. Abrimos a primeira igreja, depois começamos em João Pessoa, e daqui a pouco começou a pipocar. E hoje nós já estamos em Maceió, hoje nós estamos no melhor prédio da cidade. Tem gente passando ali, olhando para cá, e algo diz no coração dele: um dia você vai estar nessa igreja. E amados, eu declaro, como Moisés foi atraído pela sarça, aquela sarça queimando, eu declaro o fogo do Espírito nesse prédio, irmão. Quem passar ali vai ser atraído. Fala para seu irmão: vai acontecer, meu irmão. Aleluia. Mateus 4, versículo 3, eu quero apresentar alguns versículos para você aqui. Mateus 4, versículo 3, abra sua Bíblia aí, ou vamos ver aqui no telão. Diz assim: houve um momento que Satanás, ele tentou Jesus, e a Bíblia relata aqui 3 tentações, mas teve mais do que isso. Ele constantemente, enquanto Jesus estava jejuando, enquanto Jesus estava no deserto, o diabo estava tentando ele. Mas de repente Jesus sai do deserto e o diabo aparece para Jesus e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras, fala comigo, estas pedras. Ele não falou assim: ó, pega esse bode aqui, pega esse touro, pega essa árvore aqui, pega alguma coisa e transforma. Não, o diabo foi específico: pegue essa pedra aqui, ou essas pedras, e transforme isso aqui em pães. Poderia ter citado qualquer coisa, mas o diabo foi específico. Ele diz: transforme isso aqui em pães. E Jesus disse o que para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda confissão. Mas de tudo aquilo que você crê, ou mais de toda palavra que procede de onde, irmãos? Da boca de Deus. O que é que sai da boca de Deus? Fé. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não abra sua Bíblia não, olhe para mim, todo mundo olhe para mim. Só anota isso em casa, você vai ver. No princípio criou Deus o que, gente? Os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus fazia o que? Parava sobre a face do abismo. Versículo 3, e disse Deus: haja luz. 3 coisas estão no versículo 2. No versículo 2, a terra era sem forma, vazia e tinha trevas. Mas o mais caótico, o mais complicado era as trevas. Agora vamos lá. Eu pergunto para vocês e vocês me respondem por 3 vezes. Na terra tinha o quê? Diga comigo: trevas. Versículo 2, Deus disse o quê? Na terra tinha o quê? Deus disse o quê? Na terra tinha o quê? A ficha ainda não caiu, mas vai cair. Na terra tinha o quê? E Deus disse: e terra. E Deus disse: aprenda isso. Deus nunca fala o que Ele vê. Deus sempre fala o que Ele quer ver, irmão. Aleluia! Nunca fale o que você está vendo. Quando você pegar suas contas que tiver negativa, tem trevas, mas eu vou dizer luz. Sobrará, sobrará, sobrará.
Está tudo bem, irmãos. Está tudo funcionando, irmãos. Está chegando. Tem gente saindo, mas está vindo uma caravana grande, irmãos. Tem coisas novas para acontecer nessa igreja. Tem coisa nova para acontecer na sua vida. Essa semana vai ter uma virada na sua vida, meu irmão. Fale a palavra. Meu marido não quer saber da igreja. Ele vai ser o melhor que vai trabalhar dentro da igreja. Meu filho está no mundão. Ele vai voltar para o Senhor. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou falar o que eu vejo. Eu vou falar o que eu quero ver. E a Bíblia diz lá em Gênesis todo, se você ler, você vai ver, Deus falava e via e dizia, isso é bom, isso é bom, isso é bom. No último dia, no 6º dia para o 7º dia, ele disse, isso aqui é muito bom. Uau! Glória a Deus! Eu quero que você agora abra sua Bíblia em Ezequiel. E nós vamos ver uma coisa bem interessante em Ezequiel. Ezequiel 37. Irmão, eu estou sentindo o cheiro de coisas novas. Eu estou sentindo o cheiro nessa igreja de coisas novas. Tem coisas novas. Quem já entrou num carro zero, novo? Faça assim comigo. Cheiro de carro novo. Cheiro de coisas novas. Suas palavras determinam onde você vai chegar. Porque tudo está errado na sua vida, você está esperando Deus agir. Eu quero te dar uma novidade. Deus não vai fazer nada por você. Deus não vai te dar casa. Deus não vai mudar a sua vida. Deus, por quê? Porque Ele já fez. O que é que está faltando? Você mudar a sua mentalidade. Pare de ser religioso. Pare de gritar. Pare de murmurar. Pare de criticar. Pare de andar com as pessoas erradas. Se associe com homens de Deus. Sua vida vai mudar rapidamente. Eu vou te mostrar uma coisa bem interessante em Ezequiel 37. Vocês estão sendo abençoados, gente? Ezequiel 37. Veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga comigo, cheio de ossos. No Velho Testamento, toda passagem que você perceber que fala sobre a mão, está falando sobre o mover do Espírito, a ação do Espírito Santo. Por isso que no Velho Testamento todo mundo queria a mão do Senhor e não queria o coração de Deus. Só Moisés conseguiu alcançar o coração de Deus, mas o povo só queria a mão. Hoje na nova aliança, a mão do Senhor opera nesse lugar, mas o mais importante é o coração de Deus operando nesse lugar. Por isso que ele diz lá em João 1:4, versículo 24, que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, é no seu espírito. Coração na Bíblia fala de espírito. Agora, seguindo no versículo 2, ele diz, Ele me fez andar ao redor dele, e eu vi que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava, diga comigo, sequíssimo. A mesma coisa que é quando você anda na cidade, não tem emprego, não tem vaga, os prédios estão caros. Como é que eu vou comprar isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou negociar? Ninguém está me pagando, ninguém está pagando a ninguém. A coisa está muito apertada, a coisa pode estar sequíssima, mas olha a pergunta de Deus. A pergunta de Deus para ele foi assim, ele me perguntou, diga, Deus está perguntando a você hoje à noite, filho do homem, poderão viver esses ossos? Vou perguntar a vocês, poderá acontecer alguma coisa hoje à noite na sua casa? Você sabia que enquanto você está aqui, tem um anjo indo na sua casa? Tem coisas sendo liberadas hoje à noite? Tem algo que está sendo liberado hoje à noite, irmãos? Aí ele diz o seguinte, poderão viver esses ossos? E eu disse, Ezequiel falou, Senhor Deus, Tu o sabes. Sabe por que Ezequiel disse isso? Porque Ezequiel não tinha um rema. Ele não tinha um rema. Quem não tem um rema, não sabe dar a resposta correta para Deus. Quem tem um rema,
Senhor, eu sei que esse vale está sequíssimo. Eu sei que essa pessoa está com câncer. Eu sei que não tem nada em casa. Eu sei que as coisas estão ao contrário. Mas eu sei que isso pode mudar. E como é que essa situação vai mudar? Qual a forma de o vale de ossos secos ser transformado? Olha a resposta. Olha a resposta. Então ele me disse. O que foi que ele disse? Profetiza. Profetiza. Fale. Profetiza sobre esses ossos. E diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como é que um osso pode ouvir a palavra se osso não tem ouvido? O osso não tem coração. Como é que um osso escuta a palavra? E ele falou para os ossos, e preste atenção, era um vale de ossos secos. Os ossos estavam misturados. O vento tinha espalhado. Um milagre maior é isso aqui. Mas quando ele começou a profetizar, o osso que estava ali se juntou com o daqui. Um ser humano, mais ou menos, ele tem entre 26 a 29 ossos do nosso corpo. Uma criança tem mais, mas nós temos ossos. Os ossos do lado direito é diferente dos ossos do lado esquerdo. Você já pensou se o osso do dedo mindinho viesse para o lado direito? Ia ficar troncho. Mas cada osso começou a se juntar por causa da palavra. E sabe o que eu mais gosto? Enquanto ele estava profetizando, enquanto eu profetizava, houve um barulho. Igreja Verbo da Vida da Praia, ainda é assim? Igreja Verbo da Vida da Praia, o que é que você quer que eu faça? Então, profetiza. Levante suas mãos aí, comece a profetizar para a sua casa agora. Eu declaro minha casa abençoada. Eu declaro minha casa próspera. Eu declaro minha geladeira cheia. Eu declaro todas as minhas contas pagas. Eu declaro uma mudança na minha família. Eu declaro que essa semana meu trabalho será melhor do que foi a semana passada. Olha para mim aqui, irmãos. Enquanto você estiver declarando, está tendo um barulho. Ei, o diabo vai ter que soltar o que é seu, meu irmão. Vai ter que soltar o que é dessa igreja, meu irmão. Já começou a acontecer. Agora você conhece esse texto aqui. Abra sua Bíblia em Marcos 11, versículo 22, versículo 23. Essa história de Marcos 11, versículo 22, 23, fala antes disso, em Marcos 11, versículo 12 em diante, fala que Jesus, ele vinha andando e ele viu uma figueira, e ele foi ver se tinha fruto nessa figueira. E quando chegou lá só tinha o quê? Folhas. Não encontrou fruto. Tudo que você encontrar na Bíblia de árvore, está falando de pessoas. Muitas vezes as pessoas só têm aparência de crente, aparência de fé, aparência de que está crendo, mas não tem fruto. O fruto é que faz a diferença. E Jesus olhou, não viu fruto, e ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. No outro dia, os discípulos passando pelaquela árvore, viu que ela estava morta. Toda árvore, se você cortar ela, se você podar ela, ela vai crescer de novo enquanto tiver raízes. Mas quando amaldiçoa a raiz, quando quebra a raiz, quando arranca a raiz de uma árvore, ela nunca mais cresce. Assim é seu problema. Eu quero dizer para você, nunca mais vocês vão passar pelo que passaram esse ano. Meu Deus do céu. Nunca mais você vai passar pelo que você passou. Eu declaro para você que o tempo de vergonha na sua vida acabou, meu irmão. O tempo de humilhação na sua vida acabou. Chegou o ano da honra. Bata na perna do seu irmão e diga: o Senhor vai te honrar, meu irmão. É o tempo de honra na sua vida, diga isso para ele. Você crê nisso? Aleluia. Aí ele chega no versículo 22, os discípulos fazem aquela pergunta, e ele diz assim: olha, em verdade vos digo, se você tiver fé em Deus, você sabe que é a fé original de Deus, do mesmo tipo de Deus.
Qual é a fé de Deus? Gênesis 1. Deus falou o tempo todo aquilo que ele queria ver, não o que ele estava vendo. Ele gerou as coisas. Ele deu um comando para a terra, um comando para a água, um comando para os céus. Tudo ele deu uma palavra específica. O que ele disse para a terra? Terra, produza e haja semente conforme a sua espécie. Foi um comando específico. Ele olhou para a água e disse: haja separação entre o firmamento e a água. E ele disse: água, produza peixe. E a água, da água se criou peixe. Depois que se criou peixe, agora nós entramos na produção. Criação é uma coisa, produção é outra. Primeiro eu crio, depois que eu crio as coisas, tudo que eu criei vai começar a produzir. O que você está criando vai começar a produzir. Eu declaro para você, sua vida só vai melhorar, 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 melhorar. Vai se multiplicar isso em você, irmãos. E aí no versículo 23 ele disse: em verdade vos digo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, se não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, tudo o que você disser, lhe será feito. Essa palavra será feito, é que se não tiver em Maceió, vai vir de São Paulo. Se não tiver em São Paulo, vai vir do Japão. Se não tiver no Japão, vai vir dos Estados Unidos. Se não tiver em canto nenhum, Deus diz: terra, abra e crie o que o meu filho está declarando. Porque vai chegar do jeito que você disse. Eu vou ler alguns versículos para você. Mateus 12, versículo 37. Mateus 12, 37 diz o seguinte: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás o que, gente? Condenado. Suas palavras, ela te aprisiona, e suas palavras te libertam. Por que você está assim? Por que você anda triste? Por que você anda sem expectativa? Se eu fizer uma pergunta para você, daqui a 5 anos, você imagina onde você vai estar? Se você me responder assim, não sei nem se eu vou estar vivo, eu te digo, você não tem expectativa de nada na sua vida. Se você não tem objetivo, expectativa e não tem sonhos, você não presta para estar na terra mais. Você não serve para nada. Você tem que ter expectativa. Como é que Deus vai contar com uma pessoa que não sabe nem se vai estar vivo amanhã? Eu só quero dizer para você, quem crê na palavra de Deus, amado, ainda que esteja morto, viverá. Jesus já liberou a passagem, irmãos. Vai andar em novas terras. Pelas tuas palavras, você é preso ou você é livre? Diga: eu tenho o que eu falo. Ninguém me ama, você vai ter o que você fala. Ninguém liga para mim, vai ter o que fala. Ninguém me dá atenção, vai ter o que fala. Você vai ter o que você fala. Eu não tenho roupa para ir para a igreja, vai ter o que fala. Não vai chegar roupa, não vai chegar sapato novo. Por quê? Porque você está declarando. Você tem que começar a declarar. Guarda-roupa, eu quero dizer para você, como Ezequiel falou com o vale de ossos secos. Qual é a diferença do osso para uma camisa? Qual a diferença de um osso ouvir a palavra para um carro ouvir a palavra? O que você diz? O que você está dizendo nas brincadeiras? Porque tudo está acontecendo na sua vida por essas palavras. Não, eu quero dizer que eu estou caindo de fome. Está caindo de fome mesmo? Não, eu estou com fome. Mas morrendo não. Morrendo eu não vou morrer. Eu não nasci para morrer, porque eu já morri. Quando? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas já ficaram para trás e tudo se fez novo. Ali você morreu. Você tem que ter a consciência do novo homem. E você crê em quê? Eu creio no arrebatamento.
Quantos creem no arrebatamento? Você já imaginou naquele dia? O rei está voltando, o rei. A trombeta está. E o quê? O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Ihu! Provérbios 4, versículo 20. Eu vejo tanta coisa nova acontecendo nesse lugar. Irmãos, eu sei que um dia não é cantando aqui o convite, não é pedindo para ser convidado, mas um dia eu vou voltar aqui e isso vai estar muito diferente. Todo mundo faça assim comigo, faz assim comigo. Hoje nós estamos aqui. Hoje parece que nada está acontecendo. Hoje parece que as coisas estão feias. Mas sabe o que é que Deus vai fazer na nossa vida? Na nossa igreja, na nossa família e no meu ministério? Vai ter uma virada, irmãos. Vai ter mudança. Vai ter uma virada. Aleluia. Provérbios 4, versículo 20. Eita, eu já estou vendo uma grande percussão aqui. Eu já estou vendo metal aqui. Um grande coral. Uma galeria, meu irmão. Eu não sei se o pastor está crendo para esse prédio ou para outro terreno, eu não sei. Mas vai ter uma inquietação no coração do dono. Ele não sabe, mas esse prédio já é da igreja. Só falta entrar na cabeça dele, meu irmão. Aonde nós botarmos os pés, já é nosso, irmão. Talvez esteja alguém aqui dizendo assim: esse prédio aqui é uns 5 milhões. O que é 5 milhões? O que é isso, meu irmão? É o valor que Deus colocou no coração dele que vai comprar. A igreja de Campina Grande, na época, vamos dizer que era, se fosse hoje, acho que era 1 milhão e pouco. Só para dar eu acho que é mais o terreno da nossa igreja lá. E o pastor, nosso pastor Bando, que está no céu, ele disse, na época parece que era 150 mil, 100 e poucos mil terreno. E o pastor Bando disse assim: é 60 mil que eu vou pagar. E Guto foi lá umas 5 vezes negociar. E o cara não baixou, é 90 mil. Aí baixou para 80 mil. Baixou para 70 mil. E o pastor disse: não, rapaz, ele não sabe, mas Deus já me disse que o valor é 60 mil, era 50 mil, um negocinho. Tem lá no livro, depois vocês lêem o livro. E ele falou: Guto, diga para ele que o valor é esse aqui que Deus disse. Só não entrou na cabeça dele, mas vai ser esse valor aqui. E amado, Guto foi lá de novo, o cara, rapaz, seguinte, sabe uma coisa? Vou deixar o preço que o pastor quer. E Guto disse: está certo, só que vai ter que ser dividido ainda. E o cara disse: não tem jeito, eu vou fazer. E hoje nós temos um prédio próprio lá em Campina Grande. Aqui em Maceió, Deus falando comigo em oração, eu estava na consagração, e aquela inquietação, eu particularmente, comecei a clamar, orar, porque eu particularmente, não sei os outros pastores, mas começou a vir uma inquietação de falar: comece a orar pelos pastores, para eles terem nojo
de pagar aluguel e começar a crer para os seus prédios próprios. E eu comecei a orar: Pai, eu declaro que todos os vermes da vida vai ter prédio próprio. Chega de dar dinheiro para o ímpio. Chega de dar dinheiro para o ímpio. O dinheiro que nós pagamos para aluguel, nós vamos investir na igreja, investir em pessoas, acreditamos em pessoas. Amado, nós não cremos para simplesmente só investir em prédio, amados. Nós precisamos de uma grande igreja, de um grande prédio, para investir em grandes pessoas. Diga, a sua história vai mudar, meu irmão, diga isso. Provérbios 4, versículo 20. Filho meu, fala alto, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas instruções, inclina o teu ouvido. Olha aqui, 4 coisas ou 5 coisas importantes. Primeira coisa, atenta. Segunda coisa, palavras. Terceira, instruções. Quarta, inclinação ou inclina. E a quinta coisa, o ouvido. 5 coisas nesse texto está falando. Preste atenção, filho meu, está falando comigo? Atenta. Atentar para quê? Para as minhas palavras. Preste atenção nas minhas palavras. O que é que tem suas palavras? Ensinamentos. E aí você se inclina, ou instruções. Quando você vai para um caixa, quando você vai para uma empresa, ou você está numa fila que alguém chama você, ou você está no aeroporto e alguém chama seu nome, se você estiver atento, você entra na fila. Se você não estiver atento, você perde. E se você vai para um lugar de instruções para receber um dinheiro, para receber alguma coisa, alguém disse: Isaac, e ele, opa, sou eu, e ele chega para ouvir a instrução do que ele está dando. É isso que ele está dizendo. Então, quando Isaac chega, o pastor Isaac chega, ele fala: estou aqui. Então ele fica esperando as palavras daquela pessoa, dar instrução para ele. Isaac, é o seguinte, eu te chamei aqui, porque, olha isso aqui, instruções, e aí Isaac agora vai inclinar. O que é inclinar? É dar atenção total. Eu estou me inclinando, sim. Olha, Isaac, é o seguinte, eu quero te mandar, eu comprei uma passagem no navio do cruzeiro para você passar 15 dias de férias. E aí você vai nesse navio, esse navio vai para Paris, vai em Londres. E preste atenção, pastor Isaac, lá em Paris você vai ficar no hotel X, eu já falei com fulano de tal, já está tudo certinho, você vai para um restaurante X, então ele está ouvindo as instruções. E é isso que Deus está dizendo para você, o seguinte: não as deixe apartar dos teus olhos. Pastor Isaac, preste atenção ao navio do cruzeiro, preste atenção quando você chegar lá, o rapaz vai ficar lá embaixo, e ele vai estar com uma camisa azul. Preste atenção às instruções, não os deixe apartar dos teus olhos. O que é isso? Não é os olhos físicos, é os olhos da mentalidade. O que você vê é o que você vai ter. Então ele diz: guarda-os no mais íntimo do teu coração. Aqui fala no mais íntimo, outras versões diz dentro do coração. Por que umas pessoas confessam a palavra e não funciona? Porque não tem a palavra dentro do coração, tem ao redor. Então, se eu perguntar a você se vê como um milionário? Talvez agora você se veja, mas o que é um milionário para você? Como é que você se vê como um milionário e você não se comporta como tal? Qualquer desafio na igreja para você só vive pedindo dinheiro, isso é pobreza? Qualquer coisa que se pede, eu não posso, eu não tenho, não dá. Eu pergunto, um milionário tem dificuldade? Se ele está aqui e ele quiser ir para os Estados Unidos jantar ou em Paris, ele vai na hora. Ele vai só jantar e volta. E eu libero essa unção sobre a sua vida. O que você quiser vai acontecer na sua vida. Está na hora de você ter uma casa na praia. Porque quando você pergunta para alguém, você é ungido, ele não se vê ungido, ele não se vê curado. Porque
Dentro do coração está a dificuldade e fora do coração está a confissão. Não funciona. Se você não se vê, você não pode ter. Enquanto você não se vê naquele lugar, você não vai chegar naquele lugar. Por mais que você diga, por mais que você fale, por mais que você ore, por mais que você suba em monte, oração, faça isso, aquilo, outro, nada acontece na sua vida se não estiver crendo. Se não estiver dentro do coração, tem que estar dentro de você. Você já tem que se ver, já tem que se comportar, já tem que se falar como que já estivesse lá. Aí eu vou dizer uma coisa para você, de repente, pois são vida para os que o acham e saúde para o seu corpo, sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? O coração. Pula agora para Marcos 5. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, diga, ouviu. Há 12 anos que essa mulher, ela tinha um problema. Marcos 5, versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo nada melhorar, pelo contrário, só estava piorando. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Versículo 28, dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo, está curada. Está curada. Versículo 30, Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os discípulos, vê que a multidão te aperta e dizem quem lhe tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Olha que coisa interessante aqui, 5 coisas que aconteceu na vida dessa mulher, para que uma cura se manifestasse depois de 12 anos. 12 anos, ou número 12, representa uma nova estação. Quando chega, são 12 meses, chegou os 12 meses, um novo ano chegou. 12 horas, mudou, sai de manhã, entra à tarde. 12 da noite, sai à noite e entra à madrugada. O 12 representa uma virada, e chegou a hora da virada na sua vida. 12 anos essa mulher estava sofrendo, e de repente, a primeira coisa que essa mulher fez na vida foi ouvir. Você nunca fala nada sem você escutar. Adão, quem foi que disse que você teve medo e se escondeu? Foi a cobra ou foi a mulher? Quem você está ouvindo? O que você está ouvindo vai determinar seu estilo de vida. E aqui essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Jesus cura, Jesus cura, Jesus curou outras pessoas, Jesus ressuscitou. E o que ela ouviu, ela começou a dizer. Diga comigo, dizer. Então ela ouvindo, começou a falar. Ela começou a dizer o que para ela? Se eu tocar, eu vou ficar curada. Se eu tocar, eu vou ficar curada. Se eu tocar, eu vou ficar curada. Ninguém acreditava nisso. Ninguém disse, nenhuma mulher pode chegar perto de Jesus. Tem muita gente, e olha, você está sangrando, porque a hemorragia é por dentro, não é por fora. Mas estava tão grave a situação que estava até saindo também. E essa mulher, naquela situação, se escondendo entre as pessoas, ela ouviu, falou. Na medida que ela começou a falar, a repetição gera convicção. Tudo que você fala o tempo todo, você se comporta como tal. E ela começou a ter atitude naquilo que ela estava falando. Depois da atitude que ela teve, que foi tocar em Jesus, ou nas vestes de Jesus, ela aprendeu a receber. Quando ela aprendeu a receber, ela começou a contar o testemunho. Então nós passamos por essa etapa na nossa vida. O que é que eu estou ouvindo? Quem eu estou ouvindo? Qual a palavra eu estou ouvindo? Deus mata, Deus fere, Deus dá, Deus tira, eu sou pobre, eu sou um fracassado, eu só sei errar. Quem sou eu na terra? Olha a casa que eu moro, olha o lugar que eu moro. É isso que você está ouvindo? Ninguém ganha dinheiro, ninguém tem nada. Mas se você começar a vir todo domingo para essa igreja,
Deixa eu dizer uma coisa a você. Entrou nessa igreja, já era. Vai ter que acontecer alguma coisa na sua vida. Ah, vocês são muito soberbos. Não, irmão, a gente sabe o que a gente carrega. Ela ouviu, ela falou. Depois que se fala, tem atitude correspondente no que se fala. Aprendeu a receber o que se falou. E agora começou a dar testemunho. E tem coisas que Deus quer te dar, mas tem coisas que você tem que arrancar dele. E como é que você arranca hoje alguma coisa de Deus? Como você faz isso? Entrando na atmosfera da confissão, andando no Espírito, andando no fruto do Espírito, orando em outras línguas. Você toca no que Deus tem e você pega. Algo grande vai acontecer nesse lugar. Vamos ficar em pé, irmãos. Você foi abençoado hoje à noite? Oh, toque na pessoa de frente, de trás. Eu quero todo mundo tocando um no outro aí. Toque nele assim, diga: se prepare para essa semana. Essa semana algo novo vai acontecer na sua vida. Eu libero sobre a sua casa a bênção do Senhor. Eu libero coisas novas chegando para você. Tudo que está travado na sua vida vai destravar essa semana. Acabou o tempo de miséria. Eu declaro: o tempo de vacas magras na sua vida acabou, meu irmão. Chegou a hora de começar a celebrar. Chegou a hora de celebrar um novo tempo, uma nova jornada, um tempo novo nesse lugar, irmãos. Sua fé está te levando para grandes lugares. Diga assim comigo: eu tenho o que eu falo.